Gracias a Cosmópolis por permitirme conversar con Enrique Vilamatas y Gonzalo Tavares. Para mí es un auténtico lujo estar aquí y conversar con estos dos autores. El tema de la charla, o el título que le hemos puesto, es Exploradores entre ruinas, intentando un poco encontrar un punto intermedio, un punto de unión entre dos poéticas aparentemente muy distintas, pero que creo que dialogan perfectamente más allá del interés que cada uno de los autores tiene hacia el otro. Para empezar y para entrar un poco qué entendemos en las ruinas, o por qué consideramos que digamos, las poéticas de esos dos autores podríamos definirlas como una forma de exploración. Quería citar a un autor que bueno, está muy presente en la obra de Vilamatas, que es Georges Perec. Perec escribe: lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual. ¿Cómo dar cuenta de ello? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo? Y creo que es justamente esta pregunta la que nos trae hoy aquí. ¿Cómo narrar? ¿Cómo contar? ¿Cómo describir? ¿Cómo interrogar lo que sucede cada día, lo que nos envuelve? O, dicho de otra manera, ¿cómo narrar el mundo de hoy, cuando todo se ha vuelto fragmentario, cuando las palabras han dejado de significar y cuando parece que el lenguaje ya no puede expresar o ya no puede narrar lo que sucede? En el prólogo del Reino, de Gonzalo Tavares, el prólogo lo firma Vilamatas. Vilamatas define a Tavares como el señor síntesis. Ahora él nos dirá el porqué, pero creo que esta idea de la síntesis puede ser también una de las claves. Puede ser que sea a través de la síntesis o, digamos, a través de la ausencia de muchas palabras que sea posible narrar este mundo. O, dicho de otra manera, que a lo mejor es a través de esta síntesis, de este vaciamiento de grandes frases para ir a lo concreto, que Tavares nos construye el reino y, construyendo el reino, nos relata nuestro propio mundo. Así que me gustaría empezar cediendo la palabra a Enrique para que nos expliques por qué este señor síntesis. Bueno, no lo voy a explicar, pero voy a leer. Pero es una forma de explicar, sí. No me contraríe. No te contraríe. No, porque si lo tuviera que explicarlo, fastidiaría toda la obra de Gonzalo. No, tampoco se trata de esto. De modo que no se trata de esto. Te cedo la palabra y ya está. Lo que sí quiero leer son un par de fragmentos del prólogo, el comienzo, y prefiero leerlo, claro, en este caso. Va con títulos para cada fragmento. El primer fragmento dice: la trastienda. Recuerdo que para Arthur Koestler el cerebro humano constaba de una pequeña parte, ética y racional, todavía muy pequeña, y una enorme trastienda cerebral, bestial, animal, territorial, cargada de miedos, de irracionalidades, de instintos asesinos. Harían falta millones de años, dijo, para que la evolución moral acabara con la brutal trastienda. El Reino, la serie de 4 novelas negras de Gonzalo Tavares, se centra en los laberintos de esa trastienda. Segundo fragmento: señor síntesis. En realidad le quería llamar doctor síntesis. Siempre estamos a tiempo de cambiarlo. Puede parecer paradójico, pero la fama o apariencia de autor prolífico que tiene Tavares se desvanece nada más iniciar la experiencia de leerle, pues enseguida observamos con asombro que tiene una capacidad excepcional para la síntesis. Es el señor síntesis. Le agrada la idea de concentración y en su escritura parte de la creencia de que del mismo modo que se concentra una sustancia, pueden concentrarse las ideas. Muchos de los autores que más le agradan escribieron en fragmentos: Nietzsche, Wittgenstein o Walter Benjamin, autores filosóficos.
Muy concretamente, las piezas breves de Wittgenstein le señalaron un sendero por el que circular ágil en el futuro. Muchas de ellas parecen incluso sintetizar avant la lettre el trabajo de Tavares, como por ejemplo este apunte de Wittgenstein. La filosofía no se consigna en las oraciones, sino en un lenguaje. 3. El vacío en cajas. No parece haber ignorado nunca que un problema filosófico consiste en tomar conciencia del desorden de nuestros conceptos y hacer desaparecer ese problema ordenando, sea de un modo simple o bien complejo, esos conceptos. En realidad, cuando estos conceptos son ordenados con simplicidad, sucede algo parecido a lo que ocurre en El barrio, la serie alegre de Tavares sobre ese chiflado y geométrico quiado literario, territorio opuesto al del reino, en el que vemos comprar el pan, almacenar el vacío en cajas y cuchichear a todas horas a los señores Krauss, Henry, Eliot y Swedenborg, entre otros, todos con sus relojes bien puntuales a la hora. Por ese barrio puntual imagino a veces paseando al propio Tavares, asistiendo en calidad de señor Síntesis a una de las inauguraciones a las que el señor Krauss tanto acude y las que éste va tan solo para satirizarlo todo, para poder escribir, por ejemplo, hay hábitos que jamás se abandonan. El buen político llega atrasado hasta a la inauguración de un reloj. Cuando los conceptos, en cambio, son ordenados con complejidad, comenzamos a pasearnos por el reino, el polo opuesto al barrio, y entran en acción entonces las sombras y la historia se repite cada vez más peligrosamente. ¿Por qué me hablas de usted?, le pregunté una vez a un ser querido. Porque no te conozco, me respondió sorpresivamente. La zona oscura, pensé. Esa temible zona pertenece a El Reino y se halla en clara oposición a El Barrio, espacio amigable donde todos se conocen y sienten seguros. El Reino, en cambio, es un lugar extenso, lleno de miedo, de terror puro y duro, donde las personas no se conocen y donde campea a sus anchas la bestialidad de la trastienda. Una y otra zona parecen encajar como un guante en uno y otro extremo de uno de los aforismos que Kafka escribió en Zurau. Hacer lo negativo aún no será impuesto. Aún nos será impuesto. Lo positivo ya nos ha sido dado. Esto mismo parece Tavares decirnos, aunque con su estilo lo dice aprender a ratar en la era de la técnica, que es la cuarta parte del reino. Y dice, no había pues equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo de la muerte. A un lado no se podía hacer nada, no había material de construcción, mientras que al otro sí se hacía. Existía un evidente material de aniquilación, de extinción, de destrucción. Bueno, hasta aquí el fragmento, los 3 primeros fragmentos. Decir que durante un tiempo yo conocía solamente el barrio, porque me parecía una zona amigable, precisamente como he dicho, y porque creía que era más afín a mi mundo de lector, hasta que descubrí El Reino, que para mí está cargado de piezas maestras, de obras maestras. Es un libro infinito, extraordinario, que recomiendo encarecidamente. Hasta aquí por ahora. Me gustaría saber si el señor Síntesis o el renombrado doctor Síntesis se siente justamente identificado con este concepto de síntesis. Bem, antes de mais agradecer, é com grande prazer que estou aqui, agradecer o convite de toda a gente, da Judite e dizer que, Juan Lissu, enfim, e dizer que o Henrique é sempre muito generoso comigo e o Henrique Vila-Matas foi muito generoso no meu início mesmo e isso é algo que eu nunca vou esquecer. E também dizer que eu não sei como é que em Espanha ou aqui em Barcelona tratam os profetas da sua terra, não é? Em Portugal, como em todos os países, normalmente tratam mal os profetas da sua terra, não é? Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que o Henrique Vila-Matas é provavelmente um dos 3 escritores mais influentes e contagiantes da literatura. Não sei se têm noção
de quantos autores portugueses foram marcados, como eu, por Henrique Vila-Matas, quantos autores franceses, italianos, americanos. E acredito muito que a literatura é para leitores, mas também o que é que os leitores fazem com a leitura. E, de alguma maneira, o que eu sinto nos leitores do Henrique Vila-Matas é que muitos deles fizeram muita coisa também, a nível de arte. E, provavelmente, quando se fizer uma contabilidade do número de criações provocadas pela obra do Henrique Vila-Matas, acho que vamos ficar assombrados, não é? Portanto, é uma grande honra estar ao lado do Henrique. Nós conhecemos em Paraty e o Doutor Síntesis veio um pouco de uma brincadeira. Foi a primeira vez que nos encontramos, talvez há 18 anos, e havia uma mesa muito grande com vários escritores brasileiros e depois estava o Henrique e eu estava ao lado dele. Os escritores brasileiros estavam a falar muito, a discutir, e era uma mesa depois de um festival, e o Henrique estava sempre calado, eu também sou bastante calado, mas o Henrique estava calado e passado 25 minutos, talvez, de estar calado tranquilamente, levantou-se e disse: síntesis. E foi muito bonito porque os escritores brasileiros que estavam a falar muito entusiasmadamente, de repente pararam para perceber o que é que se passava, mas o Henrique baixou-se e calou-se de novo e eles ficaram uns segundos a tentar perceber o que é que estava a acontecer, mas depois, aos poucos, começaram de novo a falar. E passado talvez 15, 20 minutos, com uma pontualidade britânica, de novo o Henrique calado 20 minutos, de novo a segunda vez, síntesis. E depois brincámos um pouco com o doutor Análise e o doutor Síntese, enfim. Bem, e portanto é um grande prazer estar aqui. O Henrique marcou mesmo o meu início com a sua generosidade e, portanto, é mesmo comovente sentir-me acompanhado por si. Queria agradecer e dizer que em Portugal, falando do meu país, a quantidade de escritores, artistas que são marcados pela obra do Henrique é impressionante. Não sei se... Bem, eu pensei em mostrar 2 ou 3 vídeos, um pouco nesta ideia da literatura que sai. Aliás, o Henrique Vila-Matas fez muito isso. A literatura passou para a arte e conquistou espaço branco, digamos. E eu gostava, eu não sei se é possível, de mostrar rapidamente. Estamos a ver o primeiro filme do Tarkovsky. Eu não sei como é que paro. Ok. E para o Tarkovsky, a base do cinema era a fotografia. E isso parece-me importante quando pensamos em literatura. Para mim, a base da literatura é a frase. E nesta cena nós vamos ver aquele que eu considero um dos beijos mais extraordinários do cinema. E estava previsto apenas um beijo no guião. E o que eu julgo que o cinema pode dar à literatura, e dá muito, é a questão do ponto de vista. Basicamente, o importante não é o tema, não é aquilo de que se fala, mas o ponto de vista sobre o tema. É um dos beijos mais extraordinários do cinema e o que... Agora não sei como... E o que é extraordinário é precisamente isto. Um beijo nunca foi uma obra de arte. O que é uma obra de arte é o ponto de vista sobre o beijo, não é? O beijo é a coisa mais banal do mundo e o Tarkovsky consegue através da mudança de ponto de vista. Também no filme do Tarkovsky, o que me parece interessante e que pode dar à literatura é que a literatura normalmente tem um narrador sentado. Tem uma espécie de ponto de vista sempre fixo. E na pequena cena do Tarkovsky, o ponto de vista, ou seja, o narrador, está-se constantemente a mudar. E é interessante pensarmos que uma frase na literatura pode ter vários narradores quase em competição, não é? Esta obra é do Francis Alice, é um artista belga que vive no México
e é para mim a ideia de colocar a metáfora, que é a grande síntese da literatura, na rua. Então o que ele faz é transportar um bloco de gelo ao longo da cidade do México. Como é evidente, o bloco de gelo vai-se derretendo, mas é muito bonito que, por exemplo, quem for à Grécia, em Atenas, nós percebemos que a palavra metáfora significa em grego transporte, não é? E, portanto, a primeira vez que eu fui a Atenas fiquei maravilhado a ver caminhonetas de mudança de móveis, escrito em grande metáfora, porque realmente é uma mudança, é um transporte. E esta para mim é uma mudança extraordinária. Ele mostra o que é a metáfora. A metáfora é um transporte. E aqui é uma metáfora que se vai desfazendo a si própria. Eu diria que uma das coisas que podemos aprender com a arte é esta capacidade de meter a metáfora na rua. Eu espero agora... O mesmo Francis Alice tem uma obra em que basicamente a ideia era alterar 1 centímetro a localização de uma montanha. E ele conseguiu convencer milhares de alunos universitários com uma pá, vestiram-se de branco. O Francis Alice, este artista, ia dando indicações de helicóptero, e a ideia era então modificar, alterar 1 centímetro a montanha. Eu vou mostrar aqui uma imagem de cima. Há uma imagem de cima que se vê quase como se fosse uma formiga, e eu diria que esta capacidade de colocar milhares de pessoas a fazer algo totalmente inútil é algo que eu admiro na arte contemporânea, e seria extraordinário que um livro conseguisse isto, meter pessoas na rua a fazerem uma tarefa coletivamente, e é uma grande utopia, porque reparem isto, não é? Isto é impressionante, são milhares. Isto é uma grande utopia, não é? Conseguir meter pessoas a fazerem uma tarefa sonhadora, de alguma maneira. Por fim, espero... Por fim, vou mostrar o Paul Wittgenstein, um pouco sobre o que a música nos pode dar. Rapidamente, o Ludwig Wittgenstein, que vocês conhecem, o filósofo, pertencia a uma família de 8 irmãos, que no início do século XX eram um dos mais ricos da Europa, uma das 3 famílias mais ricas da Europa. Os 4 primeiros irmãos, de alguma maneira, se suicidaram. Não é claro, um deles não é claro, mas podemos dizer que se suicidaram os 4 primeiros. O oitavo, o mais novo, é o Ludwig Wittgenstein, o filósofo. O 7º irmão era o Paul Wittgenstein. O Paul Wittgenstein era um dos maiores pianistas da Europa e perdeu o braço direito numa bomba na Primeira Guerra Mundial. O compositor Ravel o compositor Ravel, que o conhecem, fez uma obra para o Paul Wittgenstein, uma obra que é apenas para a mão esquerda do piano. É uma composição que para o piano é só a mão esquerda. Eu vou pôr aqui a 30 segundos a primeira vez que o Paul Wittgenstein tocou obra feita pelo Ravel. Esta obra é hoje muito tocada e os pianistas têm 2 mãos. Portanto, esta obra é mesmo só para a mão esquerda. E o que acontece muito é que eles põem a mão direita atrás em homenagem ao Paul Wittgenstein e ao Ravel, e ao mesmo tempo depois têm que tocar. E o que é muito bonito, há imagens em que o pianista não sabe onde pôr a mão direita, porque está a tocar e a mão direita está a mais, não é necessária. Ou seja, esta obra é uma obra para uma pessoa, é uma obra para o Paul Wittgenstein. Eu acho que o Ravel e o Paul Wittgenstein nos podem ensinar também isto. Uma obra não precisa de ser para 100 pessoas, para 1000, basta para uma. E se for para uma, já é suficiente. E pronto, é isto. Me sirve que hayas citado a Francis Alice, porque a Francis Alice es una artista que muchas veces se le ha puesto en diálogo con Sophie Cole. La idea del caminar y del perseguir y el del buscar. Y Sophie Cole es una autora que, bueno, más con la que has coincidido, has dialogado, o sea, si no me equivoco, os habéis incluso perseguido el uno al otro. No. Tampoco tanto. Yo sí, pero ya no. Ya, bueno. Y creo que, y por no hablar también de tu interés
cada vez más reciente por el arte contemporáneo. Sí, ¿Tú pero viste en curiosamente Francis Ailes lo conozco algo, he visto obras y me hace mucha gracia que aparezca aquí. He visto, por ejemplo, esta película sobre el tornado, un tornado en Estados Unidos, que lo curioso de esta película, que es muy impresionante vista en una sala, en la única sobre la proyección del tornado, se va acercando el tornado y la cámara se mete dentro del tornado. Y no solamente esto es insólito, sino que por otra parte es una escena memorable, que si estuviera incluida en una película quedaría para siempre, ¿no? Y es efectivamente también como un gesto inútil, porque me pregunto para qué tiene que meterse dentro del tornado, ¿no? O sea, porque... Se puedes ficar fora, ¿no? Sí. Se puedes ficar fora, ¿para qué entrar? Bueno, supongo que es para filmar la película, lo cual es suficiente, ¿no? Me recuerda un poco el caso de Tabucchi, que en las Islas Azores viajó hasta la isla de Corvo, una isla que era la más deshabitada de todas, en la que solo había un molinero. Y el molinero le dijo, ¿para qué has venido a Corvo? Y Tabucchi dijo, por venir. O sea, por ir a Corvo, ¿no? Es un poco... la vida es una pasión inútil, decían, ¿no? Claro, sí. Y al mismo tiempo es una pasión esencial, la única que existe y inútil por otro lado. Entonces, el trabajo de Francis Ailes, me acuerdo de otro que vi suyo, que es unas ovejas que dan, si no me equivoco, la vuelta a una plaza. Ovejas que van dando la vuelta a una plaza, que recuerda muchísimo el mundo del Ángel Exterminador de Buñuel, por las ovejas y por el movimiento un tanto inesperado, y que uno cree que hay detrás algo como un argumento, pero el argumento es que las ovejas van dando vuelta en la plaza, una plaza de México, y naturalmente no te olvidas de... Y lo veo como un cineasta, que no es cineasta, sino que es o sea, hablando de literatura expandida, posiblemente es un escritor que se mete en tornados para simular que hace cine. Por ejemplo. Não, a escrita não necessita necessariamente ser qualquer coisa ligada a letras, não é? E a ideia por exemplo, eu gosto muito da performance, eu julgo que o Henrique também, destes artistas como Francis Allen, Santiago Sierra, enfim, mais provocadores ou menos, mas, por exemplo, esta ideia da metáfora como... A metáfora, de alguma maneira, é algo inútil. Então, no tempo da contabilidade, no tempo da racionalidade, a metáfora é a linguagem ir pelo caminho mais longo, não é? Portanto, num tempo de urgência e de pressa, a metáfora não é necessária. Estou agora a imaginar num momento de guerra, não é? Um general para um soldado, quer dizer, dar uma indicação metafórica, não é? Quer dizer, não, é para a esquerda ou para a direita, ou para... se metem metáforas, a metáfora atrasa, não é? A metáfora é uma perda de tempo e, de alguma maneira, o que é interessante também é que muitas vezes hoje a ideia que se tem em relação à literatura é que é uma perda de tempo, porque realmente não vai rapidamente entre dois pontos. E nesse aspecto eu acho esta peça do Francis Allen, o que eu acho bonito é que ele está a fazer uma metáfora de transporte, mas a ideia é que a metáfora se está a desfazer, não é? Ou seja, que o importante não é necessariamente a metáfora, é o processo, o empurrar, não é? Eu diria o esforço, não é? Como se um escritor pudesse esforçar-se muito para escrever uma metáfora e depois pudesse incendiar a metáfora e dizer o que interessa foi um esforço, não é? A propósito de metáfora y entre comillas del esfuerzo inútil, siempre pienso en la figura de los coleccionistas que está muy presente en tu obra, ¿no? Ese intento de coleccionarlo todo cuando todo se está deshaciendo a su alrededor, ¿no? Pienso en el coleccionista, el protagonista de La máquina de Joseph Balzer, pero en Theodor Busbecq, ¿no? En Jerusalén, ¿no? Este intento de buscar no solo de coleccionar, sino de buscar una razón científica y matemática a por qué los pueblos, ¿no? Discuten. Es decir, la búsqueda de una lógica, de un orden cuando todo se está desmoronando, ¿no? No sé si es lo inútil dentro de lo... Aí acho que é mais uma questão de salvação pessoal, não é? O Henrique também gosta muito de colecionismo, quer dizer, a questão do colecionador é realmente marcante, não é? A mim, nesses personagens de que falou, o que me interessa realmente é esta ideia de que
para mim, claramente, nós temos duas vidas, uma vida exterior e uma vida da cabeça, não é? E a salvação muitas vezes vem da cabeça, não é? Há muitos relatos de alguns sobreviventes de Auschwitz que claramente estiveram na mesma vida exterior que os outros e sobreviveram porque tinham uma vida interna completamente diferente, não é? E eu acho que esta segunda vida é uma coisa que se tem que trabalhar, não é? E eu vejo essas personagens muito como personagens que querem manter a ideia de duas vidas paralelas que não se cruzam, não é? A vida exterior e a vida interior. Eu estive há 2 meses na Índia e é para nós ocidentais que nos estamos sempre a queixar de que não temos, de que nos falta alguma coisa, estamos sempre infelizes. É realmente uma lição incrível, porque ali a vida exterior, claramente, de miséria muitas vezes, não interfere numa espécie de alegria íntima e privada de que os indianos, os hindus mais particularmente, não abdicam. Ou seja, não abdicam da sua felicidade, do seu bem mais precioso, que é serem felizes, por terem uma vida em redor desgraçada, não é? Isso absolutamente é uma lição realmente de que a vida não é aquilo que está à nossa volta. Isso claramente, a vida é a nossa cabeça. E nesse aspecto essas personagens tentam manter sempre uma segunda vida, uma espécie de boia de salvação, não é? Hay un personaje en El Reino, el doctor Crump, se llama, recuerdo, que se nos presenta como alguien preparado para el mal, preparadísimo para hacer su labor, pero desde un punto de vista terrorífico, y que lo último que esperas después de seguir el libro es que realmente tenga una enfermedad y vaya a desaparecer cuando esperabas que completara una obra maléfica hasta el final, ¿no? Y la irrupción de la vida dentro del texto me recordó que en realidad son horribles las novelas estas que estamos acostumbrados tantas veces, con finales perfectos, redondos, con finales bien acabados. El happy end. O sin happy end, pero también que todo queda clarísimamente comprendido. Yo fui feliz el día en que, con el último libro, alguien me preguntó, oye, ¿qué pasa después? Cuando había acabado el libro. Impresionante, porque me parece que captó perfectamente que se interrumpía allí simplemente porque se interrumpía, ¿no? Como pasa en la vida. Claro. Bueno, además es curioso que te lo preguntaban con tu último libro, que es al mismo tiempo era una repetición, en cierta manera, de algo que ya... En cierta manera había un juego de repetición con una obra tuya. Una apropiación de algo mío para simular que lo repetía. Exacto. Sí. O sea que preguntar lo que viene después de una repetición de por sí es como una repetición al cuadrado. Sí, digo simular que lo repetía porque si lo hubiera repetido habría sido aburridísimo, ¿no? Por eso. Pero digamos que un poco contra los finales redondos, perfectos, que hacen que comprendas además lo que has leído, etcétera, abiertos para parecerse precisamente a la vida, y esto me llamó mucho la atención en esta novela, porque las anteriores se desarrollaban de una forma que no podía prever que realmente irrumpiera de esta forma la desgracia para este personaje, con lo cual disfrutas también mucho al saber que queda interrumpida su vida. Eu penso que o problema não é somente o problema não é só do happy end, é do end, não é? Só a ideia de um final é mesmo já uma coisa muito artificial. É interessante que aquilo que é chamado literatura realista, eu diria que é mais artificial possível, não é? Porque supõe que a vida está dentro de uma espécie de aquário, que todas as pessoas que entram nesse aquário e milagrosamente conseguem nadar e resistir à água, mas que todas essas pessoas entram e se concluem a sua vida dentro do aquário, não é? A nossa vida está cheia, por exemplo, de um cruzamento com uma pessoa na rua e dizermos, que tal irmos jantar na próxima semana? E depois nunca mais vemos essa pessoa. Como em cada dia há uns 15 fios que não são completados, não é? E isso a realidade é isso. E é interessante que a ideia de uma novela totalmente fechada, em que cada personagem tem a sua função, é uma ideia violentíssima, artificial,
E é muito, muito clássica, agora no mau sentido, quase aristotélico, que é a ideia de que cada elemento tem que ter a sua utilidade, não é? E depois as pessoas falam por exemplo, se aparece uma personagem que não tem desenvolvimento, alguém vai falar que não está equilibrado o livro, que não houve desenvolvimento da personagem, como se todas as personagens que aparecessem tivessem que ter nós soubéssemos como é que elas vão morrer, não é? E isso é uma das coisas que eu sinto muito hoje. Eu acho que há uma literatura para cansados, eu não sei o que é que o Henrique acha, mas eu acho que as pessoas estão muito cansadas, trabalham muito e chegam a casa e querem descansar, e de alguma maneira o que se está a pôr, sempre houve a televisão é extraordinário, é um eletrodoméstico extraordinário para cansados. Quando alguém está cansado, aquilo é maravilhoso. Mas o que é incrível é que a literatura está a ocupar também o espaço da televisão neste momento. E, portanto, alguma da literatura é para descansar. E, nesse sentido, não pode haver nada que não saia de uma espécie de bloco, agora não de gelo, mas de mármore, não é? Perfeitamente definido. E, nesse aspecto, quando no MEC e no Contratempo, quando nos livros do Henrique há pontas abertas, não é? Esta estupefação de então porque é que isto não se conclui, não é? É uma espécie de ansiedade pelo final que é muito triste e empobrecedor, não é? Parece. ¿Y tiene que ver esta falta de final o, digamos, también con una búsqueda de la complejidad? Recuerdo un artículo tuyo en una ocasión de un San Jordi donde hablabas de la literatura con hueso, que ojalá tuvieran, y con tétano, o sea, que una literatura compleja. Si es también esta, digamos, esta apertura o esta falta de finales, esta apertura de caminos o vías diferentes tiene que ver también con la imposibilidad de concretar y de buscar la complejidad justamente en la ausencia de una concreción. Sí, a mí me gusta también las novelas que empiezan por el lugar más inesperado, aquella película que me encantó, Viaggio in Italia, con Ingrid Bergman y George Sanders, que se inicia en Nápoles, en una carretera, en plena discusión de un matrimonio en un coche. Entramos dentro de una discusión que ya ha empezado hace rato, y la película empieza así. No hace falta explicar mucho más, porque entramos inmediatamente en la historia. Están discutiendo, y me recuerda a Jean-Luc Godard, que hablaba de que le gustaba entrar en las películas cuando estaban ya comenzadas, que cuando lo dijo causó como estupor en aquel momento. Después añadió que le gustaba irse de la película antes de que acabara. Sí. Sí, sí. También me recordó un texto bellísimo de Ferlosio, del escritor Sánchez Ferlosio, sobre su hija, que contaba que estando en un jardín en el Parque del Retiro en Madrid, había una sesión de marionetas y la niña tenía 3, 4 años y estaba empezada la sesión de marionetas y la niña empezó a reír. Entró directamente en la función de las marionetas, no le hacía falta, no precisaba conocer la historia ni el contexto. Entraba y rió porque comprendió lo que ocurría. De modo que eso nos haría repensar un poco qué es lo que comprendemos y si comprendemos bien realmente, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Sí. É como se as personagens estivessem, como se todas as pessoas estivessem paradas, imóveis, à espera que o escritor começasse a escrever sobre elas. Depois elas começam, e depois, quando o escritor... É assim uma coisa meio... Há uma história que eu recentemente pus numa crónica que tem a ver também com esta questão às vezes, o melhor ser não entendermos, não é? E não entrarmos no meio, enfim. Uma forma de entrarmos no meio é não entendermos, às vezes, o que o outro está a dizer. É uma de um escritor americano que conta que esteve 15 anos num psiquiatra, um psiquiatra que era totalmente silencioso e que ao fim de 15 anos ele estava-se a sentir melhor, o escritor americano, e que realmente, finalmente, o psiquiatra falou e disse: "Eu não hablo inglês." Eu sempre achei que os melhores psiquiatras são os que não entendem a língua do paciente. E de alguma maneira, por exemplo, uma das coisas extraordinárias é um filme mau.
um filme que seja muito mau, mas numa língua que nós não entendemos, transforma-se logo em qualquer coisa de muito interessante. Por exemplo, não sei se já fez esta experiência, mas é... Sí, sí. Hice un viaje en el año 89 a Alemania, que luego escribí porque tomaba breves notas en el coche en el que me transportaban por toda Alemania de gira, con un editor que descubrí, era el que conducía el coche y el traductor, yo iba detrás y no entendía alemán, para empezar. Entonces dependía de que el traductor quisiera tener la amabilidad de traducirme lo que pasaba. Pero el traductor hablaba mal español, de modo que me traducía siempre bastante mal, equivocadamente, cuando se dignaba contarme algo. Íbamos de ciudad en ciudad para leer un texto de la novela que había editado el editor, pero el editor era un editor real, pero que estaba estafando a su propia compañía editorial, ya que el coche era de otra editorial muy importante, alemana. Poco a poco fui descubriendo muchas cosas que no vienen al caso, pero lo cierto es que tomé nota de las ciudades en las que estaba para acordarme de los lugares, y por la noche salía a hablar en ciudades diferentes que yo no sabía ya ni cuál era, porque el editor, que la primera noche me dejó en un hotel que no estaba mal, en la segunda ya me dejó en una pensión, la tercera me obligó a dormir en casa de un poeta. ¿En el sofá o te dieron a menos cama? En una habitación que se llamaba la habitación de los poetas, donde no pude dormir porque había 600 fotografías de poetas. Y poco a poco iba descubriendo lo que ocurría. Llevaba una foto mía detrás, que cuando paramos en Berlín así hizo reír a unos obreros turcos que estaban al ver que el que bajaba del coche era el que estaba fotografiado atrás, cosa que no sabía. Todo esto desembocó en Berlín y a los 3 días de estar allí cayó el muro de Berlín. Es decir, que esto fue lo único que entendí. Porque lo anterior todo lo entendía al revés. Es decir, entendía que pasaba algo y yo me divertía mucho con lo que hablaban entre ellos, con las personas con las que íbamos a cenar, y creía que sabía la discusión que tenían cuál era. Y todo era después explicado por el traductor diferente de como lo había imaginado. Y gracias a esto fui feliz. Porque lo que pasaba era terrible. Todo, siempre. Y al final fue detenido. Sí. Y descubrí que su esposa era la directora de la cárcel de Frankfurt de mujeres. Bueno, que todo quedó en familia. Claro, y lo sacaron pronto para mi desgracia, porque quiso editar mi segundo libro. No te voy a preguntar si tienes alguna experiencia con algún editor que ha terminado en la cárcel, pero... No. Pero sí con alguna experiencia de esta falta de comprensión. Não, o que me... Penso que é comum, que gostamos muito de México, não? México é um país extraordinário. E a mim o que me fascinou no México foi realmente como uma cidade pode ser metafórica, literária, não é? Tem um pouco a ver com o Francis Alice. Nós vamos andar e estamos a ver metáforas, não é? Físicas. E eu lembro-me de 2 ou 3 coisas que me marcaram muito e que são de alguma maneira uma espécie de instalações de Duchamp, não é? Mas improvisadas. Uma em que eu lembro-me que na cidade do México, num dos bairros, fui comprar um gelado, entrei num pequeno compartimento de uma gelataria e ao meu lado estavam, portanto eu estava a pedir um gelado de baunilha e ao meu lado estava uma micro-igreja com um altar e 2 senhoras, talvez com 80 anos, de joelhos, a rezar, Padre Nuestro, que está. Então eu estava no mesmo compartimento a comprar um gelado de morango ou de baunilha e 2 senhoras a rezarem, não é? E isto tem uma potência e é como um texto que não se entende, não é? A outra imagem que eu coloquei num livro que é chamado Canções Mexicanas é real. O livro é ficção, mas isto é real. E é extraordinário também como esta ideia de... Uma metáfora é muitas vezes um choque entre 2 coisas que estão afastadas, não é? O Rimbaud definia a poesia como encontro raro entre palavras, que é uma bela definição. A poesia é um encontro raro entre palavras. Palavras que se encontram raramente e de repente encontram-se e fazem uma festa, não? Que é o contrário do lugar comum. O lugar comum são 2 palavras que estão sempre a encontrar, não é? Em Portugal eu tenho um inimigo que é o lugar comum, que é um mar de gente. Não sei se em Espanha se usa. Ou
Ou seja, quando há uma manifestação, era um mar de gente, ou seja, há 100 mil mares de gente escritos em Portugal quando há uma manifestação. É juntar, isto é a maior pobreza da linguagem, é juntar duas palavras e juntá-las muitas vezes. Por uma questão quase matemática, se há 100 mil palavras no dicionário, a probabilidade de duas palavras se juntarem é uma em bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de hipóteses. Quando mar e gente se estão sempre a encontrar, isto é de uma pobreza incrível, não é? Portanto, muitas vezes a riqueza da literatura, como o Rimbaud falava, é isto, um encontro raro entre palavras. E no México a sensação era um encontro raro entre situações. Há várias, mas a outra que eu me lembro assim muito forte era um senhor em cima de uma caminhoneta com um altifalante e a dizer arrependam-se que sexta-feira vai terminar o mundo vai acabar, arrependam-se. E depois fez uma pequena pausa e continuou. Frigoríficos Casimiro. Isto é real. Isto é real. Eu fui perguntar, por curiosidade fui perguntar o que é que se passava e o que é que era. Ele era realmente um louco religioso, ele achava que sexta-feira ia acabar o mundo, tinha a certeza absoluta, mas o trabalho dele era vender frigoríficos Casimiro. Então, era uma loucura. E isto é o tipo de coisas que tem uma potência literária absolutamente incrível, não é? Y estas metáforas, por tanto, las encuentras, entre comillas, ¿las encuentras en la realidad o...? Na Europa não tanto. No, no, no. A Europa é muito o que é interessante é que, por exemplo, o perigo e a metáfora estão muito ligadas quando falamos de vida, não é? A metáfora é, de repente, realmente, num espaço em que é previsível acontecer uma coisa, acontece outra. Isto tem um grau de imprevisibilidade, um grau de perigo, que tem muito a ver com, por exemplo, eu vejo no Brasil, em alguns sítios, no México. Na Europa, de alguma maneira, isso não existe tanto, não é? Por exemplo, na cidade do México, eu estive lá 10 dias, na primeira vez, depois estive mais, mas eu recordo-me de ter visto para aí 20 pessoas a correr na cidade, a correr como o Bolt, a correrem como loucos, e sem se perceber porquê. Não se percebia se eram ladrões, se eram polícias, se estavam a correr para algum lado. Por exemplo, em Lisboa não se vê ninguém a correr na cidade como um louco. Quer dizer, e isso é muito bonito. De repente está alguém a correr no meio de uma cidade. E este tipo de coisas, a Europa, de alguma maneira, para o bem e para o mal, organiza todos os espaços, não é? Tudo está muito previsível. O metro quadrado está ocupado pela racionalidade, não é? E para o bem e para o mal, não é? Y correr en Ciudad de México es un poco difícil a veces por la altura, ¿no? Não, no início, Y para cuando nós ves a alguien outros... correr te sorprende mucho desde vuestro punto de vista. Tendría la tentación de preguntaros si habéis corrido. Si os sois de que... Yo lo que vi es correr, que me quedé muy parado. No, a mí eso ya... Si vosotros mismos habéis probado... No, Es, porque es curiosidad morbosa, en plan de si os habéis puesto las bambas y habéis salido en plan a no, hacer footing es por que la mañana. La primera vez me habían avisado de que era peligrosísimo. Era por eso, era por lo peligroso. Salí con unas precauciones enormes. Me habían dicho de todo. Y subí unas escaleras y constaté que me cansaba más de lo normal. Claro. Pero estaba muy influenciado por lo que me habían dicho. Sí. Lo imprevisible. Vi en un solar de México una inscripción que fue comentada después también. Le ponía prohibido aparcar a los materialistas. Sí, que había una explicación, pero no recuerdo ya. Sí. Materialistas son perdedores. Los que no lo tienen material pueden aparcar, ¿es eso? Yo creo que trabajas mucho las frases de tus libros también un poco a base de palabras contrastadas que provocan un contraste cierto. Como no sé si corriges mucho o son frases que piensas hasta que llega, no sé cómo es, pero bueno. No, em geral é muito instintivo, mas depois corto muito, principalmente. Cortas y por tanto corriges. Não tanto mudar, mais cortar. Sí. É o síntese mesmo, a ideia de... ¿Y tú? Há uma... Eres de... Yo no escribo, sino que corrijo. Bueno. Es una manera de verlo. Corriges diretamente logo, Sí, é? corrijo.
Isso era interessante, um escritor que entrasse logo a corrigir, não é? Mas o... Con el tiempo, antes no era así, antes era como una especie de torrente sin precauciones, pero con el tiempo corrijo. Claro, corrijo sim. continuamente. Sí. Eu também, muitos anos, quer dizer, há uma frase que é atribuída a vários escritores, o Henrique Vila-Matas, o Henrique não sei se atribui a alguém, mas nós em Portugal atribuímos ao padre António Vieira, mas acho que cada país atribui ao seu escritor. Que ele escreve conta-se que ele escreveu uma carta muito longa a um amigo e no final da carta disse: peço desculpa por a carta ir tão longa, mas não tive tempo de a fazer mais curta. E de alguma maneira, por exemplo, o meu trabalho, e eu acho que o Henrique também, talvez, é a partir de um bloco de 300 páginas, que eu escrevo às vezes muito rápido, e depois às vezes demoro 2 anos, 3 anos a passar para 80, 40, assim uma coisa muito... Este aspecto es el que a mí me gusta más y más me divierte, porque cuesta muchísimo reunir estas 300 páginas, pero sí en cambio luego pasearse por ellas para ir borrando, quitando, Sí, cortando. Como alguien que tiene el cuadro terminado, pero que después tiene que ir modificándolo hasta convertirlo en otra cosa. Y eso me produce todavía placer. Eso me recuerda, y yo al menos me lo contaron lo leí de Juan Ramón Jiménez, que dijo, por la mañana, corrigiendo un poema, dice, por la mañana puse una coma, por la tarde se la quité. Sí, este es lo que demuestra que el trabajo de escribir tiene un punto de absurdo bastante notable, bastante importante. Cuando te lo preguntas, porque qué hago yo aquí sentado, tal, de repente, si nadie me ha pedido esto, no aquí, sino en general. escribiendo, sí. Pues te preguntas, ¿podría hacer otras cosas? Y por lo tanto, uno se debate siempre en esta disyuntiva y va escribiendo. Mas a síntese eu acho que tem muito a ver com, tirando esta parte mais de forma, de passar 300 para 100, eu sinto muito que a síntese aumenta a potência, não é? Ou seja, sim, é como ter uma ideia que ocupa 100 metros quadrados, não é? Sim, e sube também. E depois passar essa ideia para 10 metros quadrados, 1 metro quadrado, 1 centímetro quadrado. E eu acredito que a mesma ideia num centímetro quadrado tem uma potência muito maior. É o leitor, de alguma maneira, que vai ser o latifundiário, não é? Que vai passar para 10 metros quadrados, 100 metros quadrados, 1000, se quiser. Mas... E há também uma questão de delicadeza de quem escreve, não é? Todos vamos morrer, não sei se estou a dar alguma novidade, mas é muito, às vezes é das coisas centrais, é de que se vai morrer e isso dá uma certa urgência. E por outro lado, a pessoa saber que os outros vão morrer e que nós vamos morrer, é o início da delicadeza, não é? Eu acho que uma pessoa é indelicada quando trata o outro como se ele não fosse morrer. Não é? Eu acho que começamos a ser delicados e humanos quando tratamos o outro como um moribundo, como todos nós somos moribundos, não é? E nesse aspecto, a síntese também é uma delicadeza em relação ao mortal e em relação a nós. Quer dizer, não fazer perder tempo, não é? Não fazer perder tempo, isso também me parece essencial. Antes de abrir la... Ahora... O sea, que corregir, quieres decir también. Es una ¿Cómo? manera de corregir. Eso es ser sintético. No, que Has resumido... tratar al otro con esta humanidad no deja de ser un Forma de corregir. gesto de corregir actitudes anteriores. Sí, sí. Pero ¿cuándo paráis? Antes de abrir, porque me hacen señales de que hay que ir hay que abrir el debate al público, pero déjame un poco terminar. ¿Cuándo ponéis punto final a la corrección o a la búsqueda de la síntesis? O, digamos, ¿os volvéis a leer a lo largo del tiempo cuando decís, ese es el texto definitivo, se acabó? En el momento de terminar el libro, simplemente creo que la palabra mágico es lo que puedo decir. Uno sabe que ha terminado, pero no sabría explicarlo nunca. ¿Pero vuelves a leerte al paso del tiempo? Es algo intuitivo, pero no, uno sabe que ha terminado. ¿Pero vuelves a leerte pasado el tiempo? O sea, eres un autor que vuelve... Blanchot decía que un escritor nunca debe leerse a sí mismo. El otro día me contaron, bueno, ayer mismo me contaron que hay un escritor, Philip Roth, que se volvió a leer a sí mismo. Cuando dejó de escribir, se dedicó a leerse a sí mismo. Y a mí me pareció impresionante la vanidad del escritor, ¿no? Porque... ¿Le gustó? ¿Se gustó? Se gustó todo el rato. Bueno, al menos. Me parece perfecto, pero naturalmente uno cuando revisa lo que ha hecho siempre querría hacerlo de otra forma. Por ejemplo, Ferlose no puede ver el Jarama, no se lo presentes. Lo entiendo, sí, sí. Claro, porque él cambió después de una manera muy interesante, aparte de todo. Abandonó antes que nadie
la novela un poco convencional, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿Algo a añadir? ¿Ya está? Sí, está Eso es perfecto. otro ejemplo de síntesis. Pues llegados a este punto, me doy cuenta que eso de Exploradores de Entre Ruinas es un título muy bonito, pero no hemos hecho caso del título, pero bueno, da igual. Abrimos el diálogo al público y si hay alguna pregunta. Mejor dicho, si hay dos preguntas, porque eso no me permiten dos, los dos más rápidos ganan. Nadie. ¿Alguna? Si no, lo haces tú. Para ti. ¿Hay micrófono? Ok, eu não estava a pensar em fazer nenhuma pergunta, mas aproveito a oportunidade. Basicamente, a par de quais são as tuas leituras, o que é que leu antes, o que é que lias, o que é que se passa na cabeça, ou na tua cabeça, ou na sua cabeça, como a gente fala em Portugal, o que é que se passa na sua cabeça quando está a escrever, basicamente? Se é uma coisa articulada, se é uma coisa meia doentia, se é fácil e deixo, se é contínuo. Imagino que seja variado, mas gostava de detalhes sobre isso. Ok, obrigado. É português, é isso? Não, eu, como disse há pouco, eu escrevo meio... A primeira vez que eu escrevo meio louco, instintivamente, sem parar. Tento que... eu não corrijo quando estou a escrever, no momento em que estou a escrever não corrijo, só corrijo muito depois. E eu nunca paro, portanto, quando eu escrevo a computador, consigo perceber a velocidade a que escrevo pelas letras fora do lugar. Ou seja, quando eu escrevo muito rápido, as letras estão todas fora do lugar. Escrevo pedra e o D está antes do E, enfim. E, portanto, eu consigo perceber as páginas que eu escrevi a 10 km a hora, a 20, a 100 km a hora. E as páginas que eu escrevo mais devagar são páginas em que eu estou a pensar bastante. Estou a pensar e estou a escrever. As páginas que eu escrevo muito rápido, o pensamento e a escrita coincidem exatamente. E são as páginas que mais me surpreendem. Ou seja, claramente as páginas que eu escrevo a 100 km a hora estão muito mais perto do final do que as páginas que eu escrevo mais lentamente. O que eu tento é colocar não pensar antes de escrever. Escrever e pensar ser a mesma... E ao mesmo tempo estar a descobrir o que eu estou a escrever naquele momento. Isso é um momento super intenso e quase feliz, eu diria, e que contrasta muito com aquele período a seguir de tornar mais curto, ter muito tempo para tornar mais curto, que é muito cansativo, não é? E nada entusiasmante. La última Obrigado. pregunta. ¿No? Bueno, Se não, eu posso fazer uma pergunta ao Henrique. una. Una. Bueno, que no sea la última pregunta, ¿no? Não, de alguma maneira, a tua literatura vai ganhando espaço fora da literatura, não é? Cruzando com artistas, enfim, com bienais da arte, etc. Eu tenho uma visão que, por vezes, a literatura me parece um pouco conservadora. ¿Cómo ha dicho? Perdón, Ahora te confesaré que llevo toda la charla porque esto no me ha funcionado en ningún que momento. me O sea, luego- gustaría saber si para ti la literatura es mucho conservadora. La literatura es conservadora. Porque Creo que a veces me parece entiendo la que pregunta, lo sí. piensas. Entiendo. En general, la literatura lo es porque yo creo que un poco a culpa también la tiene la industria misma del libro, que se arriesga menos, por ejemplo, que en las artes plásticas, donde hay mucha borrada, mucha tontería, pero también hay experiencias muy interesantes en las que hay más facilidad para probar. Y en este sentido, ensayar en la literatura está complicado y por eso permanece un poco la literatura en un plano muy conservador, pero no tanto cuando se comunica con las otras artes también, ¿no? Teniendo en cuenta que las otras artes no son más que una ampliación de la literatura, en definitiva.
salvo la música, salvo lo demás. Muy bien, muy bien. Pues lo dejamos. Una, una pregunta me exigen desde. Hay Me una piden, niña que está... ¿Sí? A mí con lo que me mandéis. ¿Puedo conceder tiempo? Hay una niña que está... Sí, ahí, sí. Bueno, va. Breve, ¿eh? Con el tema este que has hablado de que si la literatura es conservadora, yo opino también que es de esa manera, pero entonces te pregunto que de qué manera crees que se puede avanzar en eso. Tratando de hacer algo que no se ha hecho, y tratando de ir hacia otro lugar. Y hubo una cosa que dijo Martí de Riquer, un sabio local, a los 95 años, cuando le preguntaron qué le parecía el ordenador y todo esto, y dijo, pues no está nada mal, porque tú escribes una frase dice, y luego puedes, como luego la puedes borrar y tal, la estiras la frase y vas hacia adelante. Que significa que, claro, muchas veces a mí me pasa, pruebo a ver qué pasa si me voy de la frase y voy a un lugar insólito, ¿no? Y a veces eso queda y no lo borro. Y eso es una ventaja actual, moderna, quizá, poco utilizada. Es discutible, por lo tanto, si quieres añadir algo. No, me parece, sí. Sí. No. Eso, aventurarse, en definitiva. No, es interesante, por ejemplo, yo conozco, para dar un ejemplo, un escritor que es Nuno Ramos, de Brasil, que es muy, muy bueno, mas es un artista plástico. Entonces, os melhores textos que eu conheço deles eram textos juntamente com as obras, com fotografias. Mas ele só foi considerado escritor quando escreveu um livro sem fotografias. Só para dar um exemplo quase caricato, não é? Ou seja, hoje, por exemplo, um livro que começa a ter muitas imagens, de alguma maneira começa a sair da literatura, considera-se que sai fora da literatura. De alguma maneira, o que eu acho que o Henrique contribuiu muito desde há vários anos, é precisamente para esta ideia da literatura que vai ganhando espaço, ou seja, entre tantas vanguardas, não é? na arte. Eu acho que a arte nos interessa tanto, acho que aos dois, porque a arte há um gesto do Duchamp, de 1917, que marcou, continua a fazer o seu caminho. Todas as vanguardas literárias foram totalmente afogadas, não é? Não deram, considera-se que são uma espécie de brincadeiras, não é? E é interessante nós pensarmos, se pensarmos a arte contemporânea e a literatura e percebermos o início do século XX das vanguardas artísticas, também literárias, a perceber que a arte hoje é outra coisa, que é impensável que a arte contemporânea fosse igual à arte do século XIX. E a literatura, grande parte, 90% da literatura hoje, é idêntica ao século XIX. Enquanto eu diria que 90% da arte contemporânea hoje é completamente diferente do século XIX. Eu acho que há aqui qualquer coisa que eu me atreveria a dizer que não correu bem. Mas... Tesareiro sostiene que la literatura se ha mantenido mucho más conservadora y ha avanzado mucho menos respecto que al arte, que el arte, en cambio, se ha ido renovando a lo largo del tiempo mucho más. Pero Estoy un poco a favor de la literatura conceptual y la literatura del ready-made, por ejemplo, que es este choque de palabras del que ha hablado Tavares. Bueno, antes que nos echen a patadas directamente. Bueno, sería surrealista. Pero, y no descartable. Muchas gracias pues todos por venir. Gracias, Enrique. Gracias, Gonzalo. Un placer. Gracias.